Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, eu já fiz a nossa capinha e selecionei alguns títulos. Eu vou falar aqui para vocês. Amante viciado, mãe e esposa desnaturada, amante criminoso, noiva de programa, polícia desvendou traição. São alguns relatos curtos que eu vou falar para vocês. E eu vou começar por essa aqui, mãe e esposa desnaturada. Essa história é a seguinte: um casal se conheceu na faculdade, começaram a namorar e durante o estudo a moça acabou engravidando. Aí eles tiveram gêmeos, dois meninos. Aí continuaram, se casaram e depois da faculdade, eles continuaram o relacionamento deles, um fiel ao outro. Só que detalhe, ela engravidou mais uma vez. Aí nasceu uma menina. Só que tem algumas mulheres que quando tem bebê, pode acontecer algum trauma. Tem até uma palavra para falar dessa situação, mas eu nem posso falar aqui porque o vídeo pode ser cortado. Mas algumas mulheres ficam com algum trauma, transtorno, e às vezes rejeitam a criança, ou às vezes rejeitam o marido. Acontece um monte de coisa. Nesse caso, ela ficou meio que afastada, querendo se afastar da criança e do marido. Então ela, conversando com o marido, disse que ia ficar um tempo na casa da mãe dela. Aí ficou na casa da mãe dela, visitando o marido e os filhos durante um ano mais ou menos. Só que ela comentou para o marido que ela queria fazer cursos e ela conseguiu uma bolsa de estudos na Europa. Esse caso aqui aconteceu nos Estados Unidos. O marido foi contra, mas ela bateu o pé, dizendo que sempre foi o sonho dela e ela foi assim mesmo. Nisso que ela foi, o marido tinha conhecidos na Europa. E esses conhecidos também tinham conhecidos. Então ele sempre ficava informado com relação às coisas que ela fazia. E ela ia sempre para a balada, se divertir, curtir, ficava com todos os homens. Ela começou a ficar com todos e a galera ia tirando fotos e mandando para ele os conhecidos que ele tinha. Inclusive, tinha um casal de amigos dele que eram americanos, mas moravam na Europa. Então esses amigos também fizeram um favorzinho para ele. Contrataram um investigador, um detetive particular, para que seguisse a esposa dele. Com 3 meses, gente, a esposa dele já tinha ficado com 50 homens. E ele sempre ligava para ela, tentando convencê-la a voltar, porque ele amava e era a mãe dos filhos dele. E ela sempre negando. Aí foi passando o tempo. Depois desses 3 meses, ele mandou a última mensagem para ela. Disse para que não procurasse ele nem os filhos e que ela seguisse a vida dela. Ela perguntou por quê. Aí ele falou para ela, mandou umas imagens para ela e disse que se ela insistisse de vir atrás dele e dos filhos, que ele iria mostrar para todo mundo da família e para todos os amigos o que ela estava fazendo. E mandou para ela fotos das coisas que ela fazia. Então ele ficou sem contato com ela. Passou muito tempo e essa história aqui que eu estou contando para vocês, esse relato, tem as duas versões. Tem a versão da esposa e tem a versão do marido. Eu estou misturando aqui para vocês as duas versões, tá, gente? Ela passou uns 2 anos mais ou menos na Europa, fazendo cursos, ela ganhou bolsa, aproveitando os homens da Europa, saía, curtia, fazia de tudo. Quando ela resolveu voltar, um dos amigos dela, que ela fez lá na Europa, que também era americano, convidou ela para trabalhar numa escola nos Estados Unidos. Aí ela voltou e tentou entrar em contato com o marido. Só que o tempo que o marido passou sozinho,
cuidando dos filhos, ele deve ser uma pessoa muito querida, porque as pessoas que conheciam ele, os amigos da faculdade, os vizinhos, os colegas, todo mundo ajudou ele a cuidar dos filhos. Vocês não vão acreditar. A mãe dele veio morar com ele para ajudar, não é? Na casa, com as crianças. As crianças iam na parte da manhã para a escola e quando terminava a escola, um dos amigos dele, que era professor de artes marciais, ia até a escola, pegava as crianças, os dois meninos gêmeos e a menina, e levava para a academia dele de artes marciais, que ele tinha cursos que dava para as crianças. Então ele fazia isso para ajudar, para dar tempo certinho do pai trabalhar, porque o pai trabalhava de manhã e vinha na parte da tarde para casa. Então dava tempo tudinho. E outras pessoas, amigas, tinha amigos dele que eram empresários, bancários, ajudavam com dinheiro. Cada um ajudava de um jeito. Tinha um amigo dele que tinha um restaurante e que a comida que não seria utilizada porque sobrava, esse amigo dele levava para casa dele para alimentá-lo junto das crianças, da mãe dele. Então ele foi muito ajudado. Agora, voltando para a parte da esposa retornando, ela entrou em contato com ele e ele disse mais uma vez que não queria contato com ela por tudo que ela fez, que ela deveria seguir a vida dela. Os pais dela reclamavam muito com ela porque eles foram impedidos de ter contato com os netos, porque o marido, com medo deles pedirem a custódia das crianças, ele afastou dos avós maternos. Então os avós culpavam muito a filha por ter feito o que fez, mas ela voltou arrependida. Aí entrou em contato com ele dizendo que o amava e que estava com saudade dos filhos. Aí eu digo para vocês, que cabecinha de vento, né, essa mulher? Ela perdeu os melhores momentos da criação dos filhos. Passaram-se anos e os filhos não sentiam falta dela, não conheciam o que significa mãe, a não ser pela avó paterna. Essa mulher achar que ela tem algum direito ainda nos filhos, ela não tem direito nenhum, porque existem mulheres que não podem ser chamadas de mãe, assim como existem homens que não podem ser chamados de pais. Nesse caso aqui, pena que ele amava muito ela, porque ele ficou sozinho por anos. Mas o destino reservava algo interessante para ele e ele conheceu uma pessoa que aceitou os filhos dele e passaram a viver como marido e mulher. E ele até que tem uma vida razoavelmente feliz, mesmo traumatizado. E a ex dele continuou a se envolver com vários homens e a vida ainda deve reservar algumas coisas para ela, né? Inclusive coisas ruins, por tudo de mal que ela fez. E antes que alguém diga que o que ela fez foi por conta do trauma da gravidez pós-parto, ela já tinha o sonho de ir para a Europa mesmo. Ela não foi inicialmente porque engravidou a primeira vez dos gêmeos, então ela desistiu. Já era plano dela. E isso foi falado tanto no relato da parte dela quanto no relato do marido. Então, para finalizar, existem pessoas que não estão preparadas para ter família. Existem pessoas que não são preparadas para ter filhos. Existem pessoas que querem levar a vida de formas diferentes. E o que essas pessoas têm que entender é que tudo que a gente faz tem consequência. E a gente tem que aceitar as consequências dos nossos atos. Simples. Essa mãe aí, se pode chamá-la de mãe, perdeu. O outro caso aqui é de uma esposa que era professora e o marido percebeu ela mudando de atitude há mais ou menos uns 3 meses. Aí que eu digo para vocês, quando a pessoa muda bruscamente, isso é sinal de traição na certa. Estou falando com relação a casamento, a casal, a relacionamento amoroso, afetivo. Mas ele não percebeu nada, ele só viu que ela mudou, que ela ficou sem bater virilha com ele nesse tempo todo. Uma amiga dela
procurou ele e disse que a esposa dele tinha desabafado com ela, que ela tinha um aluno que o pai era viciado em substâncias entorpecentes. Aí ela começou a ter contato com o pai do aluno e começou a fazer visitas à casa deles. Detalhe, o cara ofereceu para ela a substância ilícita, ela usou e nessa primeira vez o cara bateu virilha com ela. Depois disso ela viciou, ela começou a ir à casa dele para usar as substâncias. No outro dia que ela foi, a participação da bateção de virilha já foi o pai e o filho, o aluno, que tinha aí por volta dos 16 anos. Olha que porcaria! E nisso foi só aumentando, que ele convidava amigos, 5, 10, 15, todos lá, ela no meio, e ela ficava desfilando no meio de todos, nua, e todos usavam ela. Então ela desabafando com essa amiga, com pena do marido dela, contou tudo. E ele foi e pediu divórcio, separou dela. Ele, um tempo depois de muita terapia, conheceu uma pessoa e voltou a se relacionar. As notícias que ele tem dela é que ela perdeu o emprego na escola, ela vive com esse cara alucinado, não é? E fazendo as mesmas coisas. Ela se entregou completamente ao vício, à bateção de virilha com vários homens. A história que ele soube, por fim, é que ela havia contraído uma doença incurável. É o que está no relato, não foi especificado qual é a doença, mas que ela está completamente acabada, magra, toda destruída. E é isso que acontece mesmo com quem faz esse tipo de coisa, não é? O outro caso é muito parecido, tem coisas em comum. O cara era casado, a esposa era assistente social. Então ela tinha muito contato com presos, com pessoas criminosas. Só que o marido não percebia nada. Eles continuavam vivendo tranquilamente. Eles não eram muito de bater virilha. Era tipo 1 ou 2 vezes por semana. Ele não era um cara muito assim empolgado na bateção de virilha, mas viviam bem. Só que ele começou a perceber uma mudança de horário da esposa dele. A esposa demorava mais, falava que estava fazendo hora extra e ele achou aquilo estranho, mas entendeu que ela estava querendo trabalhar mais, gastar mais energia. Um dia, a polícia chegou até ele e contou uma situação que vocês vão ficar sabendo agora. A polícia disse que ela estava de caso com um traficante da área deles ali e que ela também estava participando dos crimes. Ela estava ajudando, ela se envolveu não só fisicamente na bateção de virilha com esse criminoso, mas também ajudava nas práticas criminosas. E a polícia foi convidá-lo a ir à delegacia, porque ela estava presa. Aí quando ele chegou lá, ela foi e confessou tudo, que já estava há 1 ano de caso com esse criminoso. E ele não havia percebido. E o casamento deles, 5 anos de casamento. E ela foi e confessou para ele que foi tudo culpa dele, porque ele só procurava ela 1 ou 2 vezes por semana, e esse criminoso fazia várias vezes com ela. Bom, o final dela foi a prisão, não é? Ela foi presa, também se tornou uma criminosa, ela perdeu o emprego dela, e o marido dela, ele tentou seguir a vida dele, só que ele, digamos assim, era um homem fraco, era um homem frágil, e ele acabou cometendo uma besteira. Infelizmente, tem muitos casos desse tipo assim. É uma história ruim, triste para todos os lados, não é? Eu imagino que essa mulher deva ter culpa, e carregar uma culpa dessa deve ser algo horroroso. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu havia esquecido. Eu não sei se no vídeo anterior eu comentei isso, mas eu ouvi um relato interessante esses dias, que o apresentador, é só a voz, ele disse o seguinte: quando você é traído, a culpa
é de quem traiu você. Mas se você perdoar essa traição e permanecer com a pessoa, as outras traições que virão serão culpa sua. Ele quis dizer que a gente deve perdoar sim, mas não continuar com a pessoa que nos traiu. A gente tem que seguir a vida. Porque se você permanecer com a pessoa que você perdoou, e se ela te trair de novo, a culpa foi sua. Se você tivesse seguido a sua vida sozinho, sem aquela pessoa traidora, isso não iria acontecer mais com você. Então, a primeira traição é culpa de quem trai, mas as outras traições posteriores é sua culpa por perdoar e continuar com uma pessoa infiel. Um outro caso bem rápido aqui, o rapaz estava noivo, ele iria se casar, faltava mais ou menos uma semana, e ele agindo as coisas do casamento, ele no centro da cidade, correndo, procurando preços, coisas que ele deveria comprar, mas ele viu uma rua que tinham aquelas profissionais da bateção de virilha. E ele foi passando, quando ele olhou, ele viu uma pessoa parecida com alguém que ele conhecia. Aí ele se aproximou discretamente, já era tarde, e ele olhou e aquela pessoa estava, como diz o Paulinho Gogó, estava fazendo um flauteado, estava metendo a boca no maçarico de um cidadão lá. E ele ficou assustado olhando, porque aquela pessoa que estava fazendo isso era a noiva dele. Aí ele foi, falou o nome dela, ela levantou, assustada, pedindo perdão, quando viu que era ele, chorando pra caramba. Aí ele foi embora, ela foi atrás dele e ela disse que estava fazendo isso porque ela estava juntando dinheiro para o casamento deles, para melhorar a vida deles, que ela já trabalhava nisso há um tempo e ele não sabia. Aí que eu digo para vocês, se uma pessoa que faz isso pensa em ter relacionamento, ela também tem esse direito, mas ela tem que falar para a pessoa. Você tem que contar as coisas que você faz, você não pode esconder as coisas. Ele não aceitou e o casamento foi cancelado. Talvez se ela, na hora da paquera, já informasse para o parceiro qual era a profissão dela, os que não concordassem fugiriam, mas tem aqueles caras que curtem. Então ela poderia achar, ela não precisava mentir, enganar ninguém. Mais um relacionamento desfeito por causa de mentira, de traição. O outro caso aqui também rápido, esse caso aqui foi muito interessante também. O marido falou para a esposa, que parecia muito apaixonada por ele, que ele havia ganhado na loteria. E ela ficou empolgada, Feliz pra caramba. Aí ele foi trabalhar. Nisso que ele foi trabalhar, ela arrumou as coisas dela e foi embora. Ela foi pegar um avião e do avião ligou para ele, dizendo que havia se cansado dele e que estava se mudando para curtir a vida. Aí ele em casa, chorando, porque ele amava a esposa, ele pensou, nossa, ela levou o meu prêmio da loteria. Então ele começou a lembrar da situação que estava acontecendo na vida dele. Ela saía todo dia para caminhar. E ela falava para ele que era para o bem-estar dela, para o corpo dela. E ela saía mesmo em dias chuvosos. E nisso ele começou a teorizar. Essa mulher saía para algum lugar. Ela saía para ficar com alguém. Ele pensou. E nisso ele encucado, quebrando a cabeça, ele olhou para o chão, ele viu um papel dobrado. Aí quando ele meteu a mão, que ele viu que era o bilhete premiado dele, ele falou, que beleza, deixa ela embora. Aí ela vai, algum tempo depois, liga de novo para ele dizendo, nossa, olha, eu pensei bem aqui e eu resolvi voltar para você porque eu te amo e eu joguei o bilhete premiado fora. Aí ele calculou, bom, ela pensou que guardou o bilhete e como ela perdeu, ela inventou essa história de que havia jogado fora porque achou que o bilhete estaria atrapalhando o casamento deles.
Ele pegou e falou com ela o seguinte: não, pode ir para onde você estava indo. Eu vou mandar a papelada para você do divórcio. Eu não quero mais nada com você. Algum tempo depois, ele descobriu que um cara na rua vizinha era amante dela. Ela saía todo dia de manhã para ir para a casa desse cara. E como ele ficou sabendo, o cara foi procurá-la na casa dela, no horário que ele estaria trabalhando. Mas como ele estava rico, ele pediu demissão e começou a investir em negócios próprios, mas ele vivia mais em casa. Então o cara chegou lá, ele se apresentou para ele e acabou falando tudo que tinha acontecido. Moral da história, a esposa, a ex-esposa, não sabe até hoje que ele estava com bilhete. Ela pensou que ela havia perdido o bilhete e ela ficou dentro d'água. Ela hoje em dia mora com os pais, vive ligando para ele, vive indo atrás dele, porque ele agora está bem de vida, e ela se lascou com farofa. Tem muitos casos de casamento onde a pessoa se envolve com outras pessoas por conta do financeiro. Vários casos de traição que eu vejo aqui são de pessoas que casam com alguém que tem dinheiro, mas arrumam amantes para saciar as suas vontades e suas preferências. Porque às vezes casa com alguém que é rico, mas que não é preferência da pessoa. Não são pessoas que atraem essas pessoas interesseiras. Aí elas mantêm os relacionamentos financeiros e traem buscando o divertimento e os desejos, saciar as vontades. É basicamente isso que acontece. O último caso aqui, bem rápido também, a esposa conheceu um cara que ele era tipo um palestrante de finanças. Ele falava sobre investimento e nisso o cara tinha umas teorias muito loucas. E um dia o marido foi no lugar que estava acontecendo a palestra, só que ele não estava encontrando a esposa dele nem o cara. Ele foi procurar e achou eles num quarto, batendo virilha. Aí vocês sabem o que a esposa falou? A esposa disse que aquilo que eles estavam fazendo era um método para ela aprender a investir, para ela aprender investimentos. Cara, parece até brincadeira, não é? A mulher falar um negócio desse, o marido foi e falou para ela: você acha que eu sou algum tonto? Você acha que eu sou algum otário? Aí ele saiu fora. Nisso que ele saiu fora, ele terminou com ela, pediu o divórcio, e ela debochando dele. Ela debochando, dizendo que ele iria voltar rastejando para ela, porque ela iria ficar rica. E o que ela estava fazendo era em benefício do casal, porque ela queria uma estabilidade financeira para ela e para o marido. Olha só que trouxona, não é? E ela falava para todo mundo, para todos os colegas dele, conhecidos, que ele voltaria rastejando para ela. Gente, passou um ano e o cara fugiu com o dinheiro de todo mundo, porque ele fazia isso com várias mulheres, várias pessoas. E ele ludibriou várias. Inclusive, ela vendeu tudo que ela tinha para investir nesse cara. Ela perdeu tudo. Ela ficou na pobreza, sem nada. Ela só não ficou sem ter onde morar porque os pais dela eram vivos e aceitaram ela em casa. Um dia o pai ligou para ele dizendo que ela estava com pensamentos ruins, que ele deveria ajudá-la, já que ela foi esposa dele. Aí ele disse: não, senhor, é a obrigação de vocês. Ela zoou de mim, ela me humilhou. Ela disse que eu voltaria rastejando para ela. Só que eu continuo bem de vida. Eu estou bem de vida. Eu investi em mim, eu investi na minha vida. Depois que ela se afastou de mim, o meu dinheiro sobrou. Agora eu sou bem de vida. E ela tem que entender que tudo que a gente faz tem consequências. Ela pagou. Nossa, nesse caso aí o karma foi com força. Foi muito dinheiro. Esses caras fugiram. Ele e a equipe dele fugiu dos Estados Unidos. Só foram presos os auxiliares, que não ficaram com dinheiro nenhum. Foi um golpe de mestre. E ela ficou destruída. Era uma pessoa que vivia à base de remédios, não saía de casa, ficou com aqueles pensamentos ruins, tristeza, se arrepende muito, mandou várias cartas
para o ex-marido dela pedindo perdão, porque foi uma tola, porque não sabia que aquilo que ela estava fazendo era bateção de virilha. Ela achava que era investimento mesmo. Olha só que idiotice. Ela realmente acreditava nisso, que o cara falava que eram técnicas para ela aprender por conta própria a saber investir corretamente, para ela entender melhor os impulsos com a bateção de virilha. Olha só que idiotice, cara. Isso não tem nada a ver com economia. Tem muita gente louca, né, cara? Mas ele seguiu a vida dele. E ele, depois de um tempo, porque ele também ficou traumatizado, afinal ele amava a esposa, sofreu muito, mas acabou conhecendo uma outra pessoa e seguiu em frente. E a ex dele nunca mais teve uma vida legal, porque ela ficou traumatizada. Ela ficou com vários problemas psicológicos. Tem gente que é engraçado, né? Tem gente que parece que busca isso. Nunca estão satisfeitos com os relacionamentos que têm, aí começam a meter os pés pelas mãos e acabam destruindo aquilo que tinham. Aí só percebem que tinham algo bom quando perdem. Uma das últimas mensagens que ela mandou para o ex, ela falou que agora sabia que dinheiro nenhum pagava o que ela tinha com o marido. Ela era feliz e não sabia. E que agora, mesmo sem dinheiro, mas se ela tivesse com ele, ela mesmo assim seria feliz. Mas agora, além de não ter dinheiro, ela não tinha mais ele. Aí já era, minha filha, aí perdeu. E eu vejo muitos casos assim, onde as pessoas que traem, quando perdem e veem que não vai ter volta, que o mundo caiu, que não vai ser mais como era, essas pessoas tendem a entrar em desespero e acabam fazendo coisa pior. Então, muito cuidado com isso. Bom, o que eu poderia dizer para vocês é que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente se envolve. Existem pessoas que são excelentes na arte da interpretação. Tem muito homem bom ator, assim como tem muitas mulheres que são atrizes fantásticas, que as emissoras não descobriram. São pessoas que fingem com uma naturalidade que acabam enganando a todo mundo e às vezes enganam a si mesmo. Estão entendendo? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado. E com relação a você se envolver com pessoas por conta do sentimento, muito cuidado, porque às vezes o sentimento cega a gente. Às vezes a gente se engana por conta do sentimento, porque quando a gente ama alguém, a gente pinta uma imagem da pessoa como se a pessoa fosse perfeita. E não existem pessoas perfeitas. Todos têm defeitos, alguns mais que outros, mas todos têm defeitos. Muito cuidado também com os conselhos que você recebe, porque às vezes você dispensa, ignora alguém que seria bom para você, alguém que te faria feliz, porque as pessoas que te rodeiam te deram conselhos para você se afastar daquela pessoa. E quando aparece alguém ruim, alguém que vai te fazer sofrer, as pessoas ao seu redor indicam que essa pessoa é a melhor escolha. Aí quando você vai, escolhe, aí depois você vê a porcaria que você fez. Acontece muito isso. E durante toda a minha vida, eu presenciei muitos casos desse tipo. Eu já falei em outros vídeos, pais que se intrometem nas escolhas dos filhos e a vida dos filhos se torna um inferno. Por isso que eu digo, pais, vocês devem educar, aconselhar, mas deixar essa escolha para os filhos, porque se eles errarem, foi escolha deles e não sua. Imagina você ser culpado pelo sofrimento do seu filho ou da sua filha, porque você indicou uma pessoa errada para ela se casar. Estão entendendo? Então a escolha tem que ser da pessoa, é a pessoa que tem que escolher. E os amigos, as pessoas ao redor que dão conselhos, eu sugiro que você tenha muito cuidado com relação a ouvir o conselho de certas pessoas. Tem gente que não quer ver a gente feliz. Então tenha muito cuidado. Eu já presenciei muito isso.
Eu acho que você deve seguir o seu coração, deve seguir a sua mente. O que o seu interior falar para você, você siga, porque pode ser Deus falando com você. De repente, Deus está mostrando para você a pessoa certa e por causa de conselhos errados, você está se afastando dessa pessoa certa. Acontece muito isso e, infelizmente, a vida é assim. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se puder, inscrevam-se para ajudar o nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.